Bom, olá pessoal, novamente bem-vindos ao canal. Eu sou o professor João Marcos. Hoje vamos estar dando continuidade aos conteúdos, que estamos trabalhando em física. Ok. Anteriormente, no último vídeo, nós falamos sobre uma parte de hidrostática. Então, nós finalizamos a parte anterior de hidrostática e agora estamos dando continuidade a uma nova etapa. Eu digo nova etapa, mas é continuidade, aos, aos ramos da física, que nesse caso é a termometria e nós temos também a dilatação. Então, quando nós falamos de termometria, nós estamos falando do estudo das medidas, estudo das medidas relacionadas a medidas em relação às temperaturas. Tá? O contexto maior sobre esse termo é a termologia, que é o estudo das energias térmicas, a termologia, o estudo térmico. Então, a física ela trabalha e estuda, tem o objetivo de analisar cientificamente essas situações de aquecimento, de dilatação, de aumento, diminuição de temperatura, de calor, e vamos definir alguns termos aqui. Então essa aula é bem teórica, vai ter uns 2 exemplos no final e a gente vai seguir em continuidade às aulas, tá? Então, desde já, curte o canal, deixa um comentário se possível, caso tenha alguma dúvida, tá? Então, essa nova etapa que nós estamos iniciando, nós agora fechamos a hidrostática, nós paramos a hidrostática e agora a gente vai falar um pouco mais sobre termometria, e depois vamos à frente falar da termodinâmica, e esses conhecimentos da termodinâmica nós vamos precisar muito saber de termometria, e também de todo o contexto da termologia. Tá? Bom, então a termometria é a parte que vai estudar a medição das temperaturas, da temperatura e as formas diversas que ela pode ser medida. Então, a termometria faz parte estuda toda a parte de medição de temperatura, como surgiu as temperaturas, as escalas termométricas, e é isso que a gente vai estar falando. Bom, e aí, primeiro, o que é temperatura? Só que antes de a gente falar o que é temperatura, nós devemos lembrar alguns conceitos básicos de históricos, por exemplo, Então, basicamente, ao longo dos anos, a ideia de calor, a ideia de temperatura e até mesmo de equilíbrio térmico veio de vários testes, vários problemas científicos e físicos que ocorreram. Por exemplo, até meados do século XIX, tinha-se ideia, e não tinha ideia de que o que acontecia quando esfregávamos ou atritávamos 2 materiais e eles começavam a esquentar. Por exemplo, você pega as suas 2 mãos, começa a esquentar, começa a esfregar, atritar, uma na outra, você vai observar que elas começam a esquentar quando tocam em um outro objeto de diferente temperatura ou outra parte do seu corpo. Isso acontece por causa de uma teoria, por causa de um estudo, mas até então não tinha ideia de que seria isso, Sabia que, claro, eles estariam na mesma temperatura, porém não sabia de fato o porquê, E aí Benjamin Franklin, junto também com o físico britânico Benjamin Thompson, ele começou a observar uma situação. Ele, em um experimento, em uma fábrica de canhões, ele pegava basicamente uma furadeira grande e tentava perfurar um canhão. Ao acontecer isso, ao perfurar o canhão, ele percebeu que quando furava, ao mesmo tempo que o atrito que acontecia entre a furadeira e o canhão, ele perfurava de acordo, quanto maior força e velocidade que a furadeira tinha, que tinha uma maior pressão. Porém, também nas regiões que estava sendo perfurado o canhão e a própria broca da furadeira, que é a parte que vai perfurar o canhão, esquentava.
mas não sabia explicar por que isso. E aí nasceu no século XIX a teoria cinética molecular, que é a lei do físico considerado, né, um ótimo físico na época do século XIX, que é Clerk Maxwell, e também contribuições de Daniel Bernoulli em um livro de hidrodinâmica. Bom, por que eu estou falando disso? Foi a partir daí que eles começaram a observar que todos os gases que eles possuem, né, que eles estão em um corpo, são denominadas, eles estão em movimento aleatório. Então tem um corpo, tem várias moléculas e então eles estão em movimento aleatoriamente. Se eles estão em atrito ou não, aleatoriamente. Essas moléculas que compõem eles elas se movimentam aleatoriamente. Outra ideia também é que essas moléculas elas vão se esticar, elas vão na verdade se chocarem elasticamente. Toda vez que elas se chocarem, elas vão mudar de direção. Quando se fala de se chocar elasticamente é quando um corpo em relação ao outro se choca. Quando eles se colidem, um ou outro, eles mudam de direção que estava anterior. Bom, e aí é o que acontece, a teoria, né, do calorímetro, que aí começou-se a ter a ideia do calor, e chamando esse fenômeno de calorímetro, ou uma espécie de um corpo com calor, ou que possui um determinado calor. Então aí a gente começa agora a definir o que é calor e temperatura. Tá? Bom, a temperatura é simplesmente o valor medido a uma agitação das moléculas de um certo corpo, ou um sistema. Então, toda vez que eu tenho um corpo que ele está em agitação, ele começa a agitar, eu consigo medir a sua grau de agitação, vamos supor. Então, se um corpo ele aumenta sua temperatura, eu consigo medir essa temperatura através, né, da quantidade, o aumento dessa vibração, né, agitação. Imagine pegar uma garrafa PET, você coloca várias bolinhas de gude, aí você balança, sabe? Quando você balança mais ela, se você tiver um termômetro e medir a temperatura inicial antes da agitação e depois da agitação, você vai perceber um aumento de temperatura. Assim como você esfregar uma mão na outra também faz isso. Assim como a furadeira, né, que o Benjamin Thompson utilizou no canhão, também aconteceu um movimento, uma agitação das moléculas. Então a temperatura é isso, é o grau de agitação das moléculas que possuem um corpo. Então, quanto maior a agitação, maior o grau, e esse grau é medido a gente vai medir em algumas temperaturas que vamos falar logo após. Temperatura é isso, a medida dessa quantidade de agitação. Tá? Bom, aí o que é o calor? Então, sobre o conceito de calor, vem justamente também diretamente ao conceito do canhão, né? Mas o calor está relacionado à energia em trânsito, tá? De um corpo mais quente para o corpo mais frio. Logo, esses dois corpos têm que estarem em diferentes temperaturas. Então, a gente vai ter uma energia térmica associada a um corpo. Quando a gente chama de energia térmica, significa, uma grandeza térmica, significa que um corpo está mudando de temperatura. Quando ele muda de temperatura, é o que acontece ali, né, no próprio conceito que nós falamos. As moléculas começam a se agitar. Só que quando essas moléculas se agitam, a gente não está agora no calor querendo saber a medida de quanto elas se agitam, mas sim qual a razão de transferência de uma partícula para a outra, e não o quanto ela se agita. Agora a medida será sobre o quanto de energia térmica elas transferem de um corpo para o outro, ou de partícula por partícula e de um corpo para o outro. Lembrando que esse corpo tem que estar, de fato, sempre esse valor do calor está sempre relacionado a uma temperatura de um corpo mais quente para um corpo mais frio, ou seja, de uma maior temperatura para um de menor temperatura, tá? Bom, então aí a gente começa a definir algumas coisas. Caloria ela vai ser melhor definida quando estivermos falando de calorimetria, mas aqui caloria na verdade está relacionada ao grau de agitação de 1 grama em 1 grau Celsius. A gente vai falar um pouco depois de capacidade térmica, mas
A caloria ela é definida pela essa quantidade de energia necessária para mudar ou variar a temperatura de cada grama de um corpo que compõe esse corpo. E aí uma relação direta com James Prescott Joule, que ele fez um experimento e conseguiu aprovar que uma caloria está relacionada a 4,18 joules, ou mais ou menos aproximado 4,2 joules. Tá? Então esses dois termos a gente precisa saber a diferença de um para o outro, temperatura e calor. Só que nessa aula nós vamos falar basicamente das temperaturas, das escalas, né? Bom, o equilíbrio térmico, o que acontece? Eu tenho um corpo A e um corpo B. Esse equilíbrio térmico acontece quando nós temos os dois corpos ao final do processo com a mesma temperatura, em outras palavras. Em resumo é isso. Mas se eu tenho um corpo A, que é um corpo A, e um corpo B, e eles estão em um sistema, e eu afirmo que eles trocam energia, vamos supor, o corpo A mais quente e o corpo B mais frio, né? Então, quando eles estão em um sistema isolado e eles começam a trocar energias, né? A ideia é que nós tenhamos uma transferência de energia. Por exemplo, se em uma sala de aula ou uma sala qualquer não tem ar-condicionado, por exemplo, né? Não tem. Mas se eu tenho lá fora é mais frio que a sala, né? Ela vai esquentar, forrada. Se eu tenho 3 corpos que estavam lá fora, ele vai sentir uma diferença de temperatura, um choque térmico. Quando eles entrarem aqui dentro, eles que estavam com a temperatura mais baixa vão perceber que aqui está mais quente. Ao contrário, né? Se você colocar um ar-condicionado em uma sala, ele vai resfriar a sala. Para quê? Né? Para não ter tanta perda de energia. Ele vai resfriar todo o ambiente de pessoas que estão ali, de fato, gastando energia. Ao mesmo tempo que nós estamos em um local, em um espaço, nós vamos liberando energia. Essa energia ela é transferida para o ambiente em forma de calor. Então, quando essa energia é transferida para o ambiente, muda a temperatura e muda o aquecimento do espaço, né? Nesse caso, se eu tenho um ar-condicionado, ele vai resfriar. Agora, se eu tenho uma quantidade maior de pessoas trocando energias, como o que nós estamos falando que é calor, a troca de calor, né? Transferência de um corpo mais quente para o corpo mais frio, toda hora entrando e saindo, o que vai acontecer com o ambiente? Se o ar-condicionado não for um refrigerador muito bom, né, ou até mesmo a capacidade dele não for exatamente para a demanda que está acontecendo, o ambiente vai esquentar sim. Por quê? Porque você tem mais pessoas com diferentes temperaturas e liberando mais calor para o ambiente. E assim todo mundo vai ficar na mesma temperatura, que é o equilíbrio térmico, considerado como lei zero da termodinâmica. O que é isso? É que não significa que as temperaturas vão ser zero, tá? Não é isso. É que os corpos, após um processo de transferência de energia, vou colocar até aqui de amarelo, assim, ó, o A transferindo energia para o B, eles vão estar em equilíbrio térmico. Então, a temperatura após o processo é que a temperatura de A vai ser igual à temperatura de B. Ok? Ou seja, a variação de temperatura de A vai ser igual a de B. Ok? Mas imagine agora, nesse A e B, eu tenho um terceiro corpo que está só associado com um dos dois, que é a teoria aqui. Se eu tenho um corpo C que está associado com B, então eu posso afirmar que os 3 corpos vão estar trocando energia entre si e vão estar à mesma temperatura. E aí nós temos um equilíbrio térmico, tá? Pode ser com 2 ou 3 ou mais corpos, tá bom? Então, a lei zero da termodinâmica significa que os corpos vão estar em mesma temperatura, em outras palavras, eles vão estar com a mesma quantidade de calor também. E lógico, a temperatura vai ser a mesma, tá? Se eu aproximar um terceiro corpo aqui de A ou de B, se eu afirmar que ele está em equilíbrio térmico com B, então vai haver uma troca de calor. Trocou o calor, eles vão ter que estar na mesma temperatura. Ou seja, o de maior temperatura, ele vai perder energia, ele vai diminuir essa sua temperatura para o de menor. E isso faz com que só vai parar de diminuir a sua temperatura quando os 2 ou 3 ou mais tiverem a mesma temperatura, ok? Até entrar em equilíbrio térmico. Beleza?
Bom, aí como é que é medido, né? É medido por termômetros a medição da temperatura. Esse aqui é o termômetro mais básico de bulbo, que tem no seu interior mercúrio, né? Aqui é colocado um material de mercúrio, né? Nesse caso, o mercúrio, ele é uma substância que dilata facilmente com a diferença de temperatura. Então, quando acontece isso, essa coluna H que vai aumentando, e essa haste capilar é a haste utilizada, né, em laboratórios de química. Bom, e aí nós temos vários termômetros, o digital, agora nós temos também mais atuais, né, os de sensor infravermelho, né, inclusive outros sensores mais especiais para certas situações, até mesmo para medir o calor, mas agora estamos falando de temperatura, né. Então, sobre os termômetros nós temos esses tipos, né? Talvez tenha outros até mais atuais. Para quem é da área de medicina, tem outros equipamentos até mais seguros e até mais confiáveis, né? Que não tenham tanta variação de temperatura, porque isso é crucial, né? No processo de observação, né? De um paciente. Bom, e essa parte que nós estamos falando está representando uma grandeza térmica, né? Termométrica, está sendo utilizado as medições. Então, essa parte, quando o mercúrio dilata, de fato, a coluna aqui de mercúrio, essa imagem aqui dá para perceber melhor, mas essa parte aqui está medida em Celsius e em Fahrenheit. Né? Por que Celsius e Fahrenheit? A gente vai falar que são medidas diferentes de medição, onde que físicos, eles de fato tiveram processos de experimentos diferentes para encontrar um resultado. Então aqui tem Celsius em Fahrenheit, então essa coluna aqui de mercúrio, ela sobe com o aumento de temperatura, fazendo com que você tenha uma temperatura exata do corpo da pessoa, né? Aí vem a questão da transferência de energia. Você encosta a parte, né, essa parte da ponta aqui nos pontos principais para saber a temperatura do corpo, se está com febre, por exemplo, e quando estiver mais alta, né, tem que passar de 36, 37, de 37, passar de 36, né, para afirmar que está com febre ou não, né? Então essa parte aí é aplicável, né, a parte de diferença de temperatura aplicada em medições, né, saber também em a diferença da temperatura do corpo, né, por conta de alguma inflamação, por exemplo, né. Bom, aí agora a gente vai entrar mesmo na parte física e matemática, um pouco da história. As escalas que nós vamos estar relacionando são duas escalas iniciais, que é a escala Celsius. A escala Celsius, ela foi desenvolvida pelo Anders Celsius. Ele nasceu em 1701 a 1744 e faleceu nesse ano. E ele considerou, né, por experimento, né, utilizando o gelo e água, pegando o gelo e aquecendo ele até virar vapor, ele entendeu que, na verdade, o ponto de vapor ele considerou 100 unidades. Ele conseguiu fazer uma escala medida, né, considerada como centígrada, né, e aí antigamente falava-se em graus centígrados, né, a temperatura aqui no Brasil, mas foi convencionado a Celsius em homenagem a ele. Então, nesse período do século XVIII, aí nós temos valores fixos. Ele colocou valor fixo para o ponto de gelo, que é o ponto de fusão, e ponto de vapor, que é o ponto após o ponto de ebulição, você tem os valores mais altos. E isso fez com que ele colocasse marcações, né? O quanto essas unidades, quando aquecia um material, nesse caso era o gelo, se transformava em líquido até chegar a vapor, até evaporar. Quando ele percebeu isso, ele considerou 100 unidades acima. Mas aí veio o sueco e na verdade um botânico, tá? Que é o Carolus Linnaeus, e basicamente na mesma época, vivia um pouco mais que ele, né? Ele inverte esses valores, colocando os pontos fixos para 0 graus Celsius, sendo um ponto fixo que não muda, e 100 unidades seria a temperatura de 100 graus Celsius,
para vapor, ou seja, uma temperatura de ebulição. Bom, a Fahrenheit, a escala Fahrenheit é uma homenagem a um alemão, Daniel Fahrenheit, ou Fahrenheit, que ele utilizou também pontos fixos, mas utilizando uma mistura de gelo, sal e álcool. Então, por que é diferente Fahrenheit de Celsius? Porque ele utilizou gelo, sal e álcool. O que aconteceu? Nessa escala, buscando pontos fixos, ele observou que 32 graus Fahrenheit é o ponto básico, ou seja, o ponto onde tinha gelo, sal e água juntos, estava no ponto de fusão, e a 212 graus Fahrenheit para o de vapor. E ele cria essa escala, considerando que 0 graus Fahrenheit seria o ponto da temperatura inicial. E para 100 graus Celsius, 100 graus Fahrenheit, cuidado para não confundir, a temperatura do corpo humano. Tá? Então, nós temos essas duas escalas aí que podemos já relacionar valores e como medimos. Como é que surgiu elas? Ela surgiu a partir disso. Só que nós temos uma escala também, que é a escala Kelvin, que é em relação a William Thomson, que é conhecido mais como Lord Kelvin. Ele não é conhecido mais por esse nome, mas eu conheço como Lord Kelvin. Ele fez um experimento também, só que essa temperatura foi a partir utilizando pressão dos gases. Então, ele queria anular justamente a temperatura mínima dos gases. O que aconteceu, com vários experimentos, vários testes, ele percebeu que, utilizando gases, a pressão de gases, e tentando diminuir essa pressão mínima, o que ele observou? Que mesmo assim, molecularmente, os gases ainda se movimentam, eles possuem uma vibração molecular mínima. Para entender melhor, ele teorizou e chamou isso de zero, uma temperatura da lei zero, uma energia zero, uma energia anular, ou seja, continua vibrando, mas uma intensidade muito pequena. Então isso ele observou e denominou como uma temperatura de zero absoluto, ou considerado como zero Kelvin em sua homenagem, zero Kelvin, zero K, que na verdade é zero Kelvin. Então ele observou, para entender melhor, ele aproximou aí, esse valor mínimo estava abaixo da temperatura de graus Celsius, ou seja, menos 273,15 graus Celsius. Por isso, o zero absoluto é considerado, como o valor de zero absoluto está relacionado com 273 graus Celsius. Tá? Então, nós temos essa relação, que qualquer temperatura mais 273 unidades, nós temos valor na temperatura Kelvin. Mas a gente vai entender melhor agora por que essa fórmula ela é real, tá? Então, o zero absoluto é aplicável em situações moleculares de pressão dos gases para se anular uma quantidade de temperatura mínima, tá? Ou seja, professor, e por que a gente não utiliza isso no dia a dia? Porque essa parte é mais utilizada em laboratórios químicos. Porque lá, químicos, físicos, basicamente em situações onde você está testando em laboratórios materiais de temperatura de fusão, uma temperatura máxima que ele consegue atingir ou mínima. Então é utilizado mais em aplicações em laboratórios. Então, nesse caso, o zero absoluto, em Kelvin, é utilizado mais em aplicações, questão em laboratórios, em pesquisa, tá? E usualmente, para a gente saber qual a temperatura que está a região, é usual os graus Celsius ou grau Fahrenheit, tá? E a Kelvin não é tanto utilizada usualmente no dia a dia por conta que seus valores são muito altíssimos. E esses valores são relacionados em laboratórios para tentar melhorar a compreensão dos próprios pesquisadores, físicos, químicos, sobre tal material, tal substância, tá? Quando se está estudando ela. Então é mais usual utilizar Kelvin. Bom, essa é a conversão das escalas, de Celsius para Fahrenheit e isso para Kelvin também. TC é a temperatura em Celsius, uma temperatura qualquer arbitrária sobre 5, igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. TK é a temperatura em Kelvin, menos 273 sobre 5. Bom,
Essa conversão de escala, ela tem surgimento através de uma aplicação. Então eu vou aqui mostrar para vocês por que essa escala ela é daquele formato. Essa equação aqui, essa conversão de escala, como a gente chega nela, tá bom? Bom, hoje vai ser uma aula mais teórica, como eu falei, não vai ter tanto exercício. Então, na escala Celsius, o que o André Celsius observou? 0 graus Celsius, que está relacionado com fusão do gelo, tá? Então, fusão do gelo, ok? E aqui, com a ebulição, né, da substância. No caso aqui da água, o Celsius utilizou água. O Fahrenheit utilizou gelo, sal e álcool. Ele encontrou na mesma escala, ou seja, na mesma medida, né, relacionando essas duas e as três, né, ele encontrou 32 graus Fahrenheit. E o máximo, que seria ebulição, né, para ferver a água ou até mesmo para ferver a substância, ou a substância entrar em situação de ebulição e passar para vapor, nós temos aqui esse valor máximo de ebulição, tá? E a mesma ideia das outras duas nós consideramos. Por quê? Porque de fato a gente acabou de falar que o valor cinético anular, ou seja, a temperatura mínima para anular uma substância ou um gás em alta pressão constante, foi que seria mesmo assim, que eles estariam ainda em movimento, a temperatura chegaria a menos 273 graus Celsius. Então esse zero, que é a fusão do gelo em Kelvin, é 273 graus Celsius, tá? Com mais 100 unidades, o que aconteceu? 273, né? 273 mais 100 é 373, ok? Então o que aconteceu? A partir disso a gente tem uma ideia de como a gente constrói a conversão das escalas. Agora eu vou mostrar matematicamente como é que isso acontece. Isso acontece por conta que eu estou relacionando duas medidas. Vamos utilizar o teorema de Thales. Essa medida aqui inicial com a medida maior. Essa parte inicial de uma temperatura arbitrária qualquer em Celsius com 0, uma temperatura arbitrária em Celsius com 100. Ou seja, a parte menor com a parte maior. Assim para graus Fahrenheit também e Celsius. E Kelvin, tá? Mesma coisa. Matematicamente, o que eu quero dizer, né? Que no teorema de Thales, se eu tenho um feixe de retas paralelas R, S e T, e elas são cortadas por transversais A e B, a intersecção entre essas duas retas paralelas e transversais vão formar segmentos proporcionais. O que isso significa, professor? Nessa imagem, eu estou dizendo que A sobre B pode ser proporcional a B sobre C. Assim como A sobre B está proporcional a A sobre C. Ou seja, a gente vai aplicar esse teorema lá na propriedade da termometria, tá? A sobre B está para A sobre C. Assim como A' e B' está para A' e C', assim como também A', B' está para B', C'. Então, com isso, nós temos que essas medidas são proporcionais, ou seja, nós podemos afirmar que essas medidas aqui, eu coloco aqui mais para frente, são medidas proporcionais. E aí, como é que a gente vai encontrar esses valores? Nós vamos relacionar essa parte com essa maior para as três escalas, ok? Então, primeiro, temperatura inicial, que você teve, na verdade, temperatura qualquer, tá, de Celsius, menos a temperatura inicial, sobre a temperatura final menos inicial. Então, eu vou considerar a temperatura inicial sempre aqui, ó, temperatura inicial sendo 0 e temperatura inicial sendo a temperatura arbitrária, tá? E para me saber a medida final, na verdade, perdão, a temperatura inicial sempre é 0 e a final vai ser o ponto final. Então, se eu quero saber a medida, por exemplo, de uma posição de A para B, então qual é a posição de a medida de A para B? É B menos A.
Então é isso que eu estou pegando o ponto final menos inicial. Se eu quero saber, pegando essa distância aqui, TC até 0, quem é a posição final, né, de 0 até TC? TC inicial, 0. Então fica temperatura de graus Celsius menos 0 e 100 menos 0. Isso é proporcional à mesma coisa com Fahrenheit, a temperatura de Fahrenheit menos 32 sobre 212 menos 32. Eu vou fazer a mesma coisa com Kelvin. Temperatura de Kelvin menos 273 menos 373 menos 273. Tá? O que acontece? Vamos resolver. Aqui vai ficar TC sobre 0, 100. Aqui em cima fica ainda normal. E essa parte aqui vai ficar 180. Subtraindo. Aqui é 100. E aí eu posso simplificar o denominador por todos por um maior, por 20. É o maior divisor dos denominadores. Eu vou ter como solução TC sobre 5, TF menos 32. Acho que eu vou ter que colocar em outra página. Deixa eu ver. Aqui já é o exercício. Vou colocar em outro lado aqui, peraí. Simplificando isso aqui, eu vou ter temperatura de Celsius sobre 5 igual a temperatura de Fahrenheit menos 32 sobre 9, porque 180 por 20 dá 9. E aqui, temperatura de Kelvin menos 273 sobre 5 também. Então, nós chegamos aí a essa equação final. Se eu quero encontrar de Celsius para Fahrenheit, você vai utilizar somente essa parte aqui. Somente essa parte aqui, tá? De Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius, tá? Se você quer de temperatura Fahrenheit para Kelvin, você percebe que o denominador é igual, não é? Se o denominador é igual, nós conseguimos afirmar que a temperatura de Celsius é a temperatura de Kelvin menos 273. E aí você entende por que a temperatura de Kelvin, eu mostrei anteriormente, é TC mais 273, ou seja, é a temperatura de Celsius mais 273. Então, basicamente, é essa fórmula que a gente vai trabalhar. Vamos lá para um exemplo? Bom, nesse exercício 1, nós vamos utilizar a equação anterior para transformar o valor correspondente de 43 graus Celsius em Fahrenheit. Então, olha só, eu vou pegar, se eu quero encontrar o valor de 45 graus Celsius em Fahrenheit, onde tiver temperatura de graus Celsius, substituo por 45. Então, tá aqui, ó, 45, e eu substituí. 45 sobre 5 dá 9, então vai ficar 9 igual a TF menos 32, ou você pode fazer direto, né? 5 vezes TF menos 32 e 45 vezes 9, que vai dar 405. Vou fazer a distributiva, 5 vezes TF, 5 vezes menos 32, e vou encontrar isso. Quando eu resolver, eu vou passar os menos 160 para o outro membro positivo, depois eu vou passar o resultado da soma dividindo por 5, que dá 113 graus Fahrenheit, tá? Aqui é Fahrenheit, não Celsius, ok? Então, basicamente, esse é um exercício de aplicação para a gente fixar a fórmula que a gente encontrou. Se você encontrar um exercício desse tipo aqui, por exemplo, uma substância sendo tratada em um laboratório atingiu 473 Kelvin, qual é o valor em Celsius? Então você vai utilizar essa fórmula. Então você vai pegar 473, ou você pode pegar o contrário, né? Você pode, em vez de pegar essa, você poderia pegar isso aqui, ó. Já que é em Celsius, né? Você poderia pegar o valor e subtrair 273 que você encontra em Celsius. Mas o formato aqui também não está errado, né? Kelvin, quem é? 473. Eu vou encontrar de Celsius. Quando eu passar para o outro membro, negativo, né? Então vai ficar 573 menos 273. Na verdade aqui é 473, né? Aqui tem um pequeno erro. 473, que é o valor que ele quer, menos 273, que vai dar 100 graus Celsius, né?
Então aqui vai dar 100 graus Celsius, tá? Só para entender melhor, aqui fica a temperatura de Celsius é igual a 473 menos 273, tá? Então a temperatura de Celsius é igual a 100 graus Celsius, né? Então essa temperatura aí de 473 kelvins é 100 graus Celsius na escala Celsius, né? Ok? Bom, gente, até a próxima, que essa aula possa ajudar vocês. A próxima aula vai ser aula de exercícios, tá? Só de exercícios de termometria, para tentar fixar melhor essa parte de termometria, tá bom? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, dar uma curtida, dar um like e tchau, tchau.